Salve, salve, fiel! E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum. Vamos aí trocar aquela ideia sobre o empate sofrido, amarrado, se pegar pelo primeiro tempo, não merecido do nosso Coringão fora de casa contra o América de Cali. Vamos aí desbravar, desmembrar, vamos vistoriar como foi essa partida, aquele papo de torcedor para torcedor, um papo sincero que você só encontra aqui. E também vamos falar bastante aí do que pode ser esse derby contra o Palmeiras no sábado. Então, antes de qualquer coisa, eu te convido, se inscreve e curta esse vídeo antes que você vá embora, cara. A gente precisa muito e é de graça, mano. Não custa nada. E para você ter esse tempo, vou trazer uma novidade aí do nosso canal, beleza? É só aquele tempinho para você se inscrever e curtir. Então, bota a vinheta aí, rapaziada. É isso aí, corintianos. Bora aí trocar aquela ideia. E que jogo, mano. Que jogo. Primeiro tempo medíocre, assustador. Não tivemos o domínio, cara. O pouco do domínio que tivemos ali foi mínimo. Poderia ter surgido algumas chances ali, de talvez fazer um gol, mas passou muito longe de ser um bom primeiro tempo, né? Thales, Romero e o resto do time não se encontraram, apesar que ainda assim a nossa zaga ali, Mateuzinho, o próprio Félix e eu, o André Ramalho, conseguiram desenvolver alguma coisa, mas não foi capaz de parar aí o chutaço do atacante do América de Cali, né? Uma falha de marcação, uma falha de tudo, um conjunto aí de uma escalação não muito favorável, né? E o segundo tempo, mais do que nunca, ficou evidente que Carrillo não pode sair desse time, né, cara? O cara entrou em campo, deixou todos atordoados, loucos aí, apesar do time colombiano ter cansado também. No começo do segundo tempo, ali para metade do segundo tempo, era uma pressão onde a gente pode colocar, né, um gol anulado aí, onde colocaria tudo a perder e a gente dificilmente ia conseguir fazer 2 gols nos caras, como a gente não conseguiu fazer, não é verdade? E o Corinthians aí, depois que começou a entrar a cavalaria titular, conseguiu desempenhar um bom futebol. Pouco para um time com valor alto que esse time tem, comparado ao time do América de Cali, que mesmo com a idade e tudo mais, o futebol mostrou um empenho e vontade de ganhar, né? Diferente do que foi apresentado. Também temos que levar em conta aí os jogadores que estavam de fora dessa partida, né? Aqueles que vão ficar um tempinho a mais, como o Hugo Souza, Garro, e os que acabaram se machucando aí no último jogo, Coronado e o próprio Memphis Depay. E temos a ausência aí, o próprio Henry Lery, que está com dores aí, e a gente não sabe o tempo que vai ficar fora ainda, porque não é tão divulgado. Mas temos o Carrillo que entra e muda o jogo, né? E que jogador, cara. Melhor em campo, vamos se dizer assim, o melhor em campo, porque o cara, o pouco tempo que ele participou, fez a diferença, deu passes e foi dando ritmo para o ataque do Corinthians. E é doideira, né? Um cara que simplesmente, sem muita mídia, sem muita coisa, acaba sendo destaque e muitas vezes até destaque que o próprio Memphis, né? O Memphis tem sua importância, muitos tentam rebaixar essa importância do Memphis no Corinthians, mas a gente vê aí, né? O cara, se eu não me engano, o Memphis tem 3, 4 gols aí, e fora as participações diretas, né? Não é à toa que tem os gatilhos de premiações no contrato dele. O Memphis pode estar calado ali, mas é um cara importante, né? Assim como os outros jogadores, né? O próprio Garro, o próprio Carrillo mesmo. É um cara que, num ponto, do nada dá um estalo nele, puf, começa a jogar. E grandes atletas são assim, né? Já dizia o Daniel Alves aí, numa entrevista, que ele não dava para deixar o Messi muito tempo desligado.
mas pelo amor de Deus, eu não tô comparando nenhum jogador do Corinthians com o Messi, é só um exemplo, tá? Não dava para deixar o Messi sem a bola por muito tempo, porque ele se desligava do jogo. Assim como acontece com muitos jogadores do Corinthians. O problema é que tem alguns jogadores ali que, com a bola ou sem a bola, ele tá desligado, ele não tá pronto para estar vestindo aquela camisa e nem muito menos tá em campo defendendo as cores ou o que for do Corinthians, né? Mas, no geral, foi uma boa pontuação, nos mantém vivo ainda, nem que seja para conquistar uma vaga aí nos playoffs. Lembrando que na Sul-Americana, somente o primeiro colocado de cada grupo vai direto para as oitavas de final. O segundo colocado ele vai pegar os terceiros colocados da Libertadores. Então eles vão se degladiar por ali e em seguida ver quem vai para as oitavas e enfrentar os primeiros colocados da competição. O Corinthians agora está com um ponto, né? Onde tem uma derrota e um empate. E o Corinthians tem que fazer seus resultados em casa, já que tomamos taca aqui em Itaquera. O Corinthians precisa de pelo menos aí de 2 vitórias em casa dos próximos 2 jogos aí e a vitória fora de casa. Ou seja, o Corinthians tem que meter o pau contra o Racing do Uruguai nos 2 jogos, tanto de em casa quanto fora, e ganhar o América de Cali em casa, né? Afinal, temos pauleiras aí, né? A gente tem o Huracan fora de casa. Não vai ser um jogo fácil, mas a matemática aí vai ter que ser colocado em prática para a gente conseguir uma classificação e torcer para que os caras percam pontos aí, né? Porque essa vaga aí, em primeiro e segundo colocado do grupo, vai ficar literalmente entre Corinthians, América de Cali e Huracan, certo? Mas também temos aí uma arbitragem ridícula, como a gente sabe, né, rapaziada? A semana das arbitragens, Campeonato Brasileiro, onde tivemos aí o porco sendo favorecido, tivemos outras notícias envolvendo a arbitragem, afastamentos, mas os senhores que estavam lá apitando o jogo do Corinthians e Vasco não foi nem citado. Essa é a nossa CBF e polêmicas e mais polêmicas que a gente pode gravar um vídeo aí falando de toda a porcaria que está acontecendo na CBF e tudo mais, né? Afinal, foi o tema dessa semana, as reclamações de presidentes falando sobre a má arbitragem que ocorre no futebol brasileiro, mas os mesmos que reclamam são os mesmos que continuaram com o senhorio lá na CBF. Então não tem muito o que reclamar e simplesmente aceitar toda a porcaria, toda. Vocês sabem muito bem o que está acontecendo, né? E na Sul-Americana não foi diferente, né? O próprio árbitro ali inverteu faltas, deixou de marcar, jogadores apanhando novamente e por aí vai, e nada acontece, e tudo acontece para os times brasileiros. Isso não é exclusivo do Corinthians, isso acontece com todos os times que jogam Libertadores, jogam Sul-Americana e por aí vai. É uma lástima o que acontece com o futebol sul-americano, mas é o que a gente tem que conviver, porque é uma máfia, e máfia é difícil de você entrar e mexer em tudo ali, né? E o Corinthians ele foi prejudicado por várias vezes na partida, inversões de falta, inversões de lateral, em tudo mais que você pode pensar, né? E tudo que o futebol sul-americano pode proporcionar para o seu torcedor, onde deixa o espetáculo ridículo, picotado e um juiz mais caseiro que um pão caseiro da própria Palmeirinha. Pega a referência. É o que temos e é o que a gente tem que disputar. Eu, como corintiano, sei lá, pode divergir com a opinião de outras pessoas, mas essa é a opinião minha. E como sou eu aqui no canal do Corintiano Comum, a opinião do canal. Hoje, né, na verdade, essa partida ficou muito mais evidente
que o Corinthians não tem elenco para disputar mais de uma competição. O Corinthians pode até disputar 2, mas 3 é complicado. E uma Sul-Americana onde você tem viagens longas e um calendário extremamente apertado vai dificultar mais ainda bons jogos, bons desempenhos e a gente vai acabar estourando os nossos jogadores. E a chance real do Corinthians se classificar e ganhar uma competição dessa tá cada vez mais distante. Eu acho que cada partida que vem, tudo mais, não que o Corinthians tenha que abandonar a competição e deixar os caras ganhar de WO. Não é isso. Eu acho que o Corinthians deveria abrir mão para o bem dos atletas, tá? Os atletas têm que ser preservados. Não dá para o Memphis jogar todos os jogos, não dá para o Yuri, que nitidamente tá caindo de rendimento por conta do cansaço. O próprio Carrillo precisa de um tempo, o Martinez precisa de um tempo, entre outros jogadores. O desempenho ele vai começar a cair no momento que você não dá descanso para esses jogadores. Os caras vão estourar, vai ficar muito mais tempo fora e a torcida vai ter que entender que vai ter que fazer escolhas. Porque não temos um elenco diferente de alguns rivais nossos que montam, não que seja da mesma qualidade, tá? Mas que montam 2, 3 equipes que têm investimento para isso, certo? Tem jogadores reservas em outros clubes aí que a gente poderia muito bem ter como titulares no nosso. E o Corinthians não teve a capacidade na época de ir ao mercado e contratar esses caras, ou muito menos, não teve dinheiro para poder investir nesses jogadores. Então são escolhas que nós temos que fazer, que o torcedor tem que entender. Vale a pena você pegar uma Sul-Americana pelo título internacional? Sim. E eu sei que eu falei nesse canal que o Corinthians poderia beliscar uma Sul-Americana, poderia beliscar ali uma Copa do Brasil, mas hoje, vendo tudo isso daí, os seus jogadores na exaustão máxima, e a gente tendo jogos de quarta e domingo, terça e sábado, Corinthians mesmo esse mês aqui só vai jogar contra o Flamengo no domingo, o restante dos jogos vão ser tudo quarta e domingo, quarta e sábado, terça e sábado e por aí vai. Os jogadores não têm descanso, são viagens longas. Aí vai vir o Zé Ruela falando: ah, mas eles ganham demais para bater só uma bola. Tá, mano. Você não é atleta de alto desempenho. Ou muito menos, você não tem noção do que é um pouco de fisiologia. Os caras vão estourar uma hora e a gente vai perder jogadores por mais de meses, ou até mesmo perder por restante da temporada. Então, o Corinthians precisa fazer escolhas. O Ramon Dias, o Emiliano, a própria diretoria tem que fazer escolhas. Vale a pena se manter na Sul-Americana? Será que não seria mais óbvio chegar e focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil? Mas no Campeonato Brasileiro, afinal, temos os rivais aí que não vão ter descanso, porque tem o Mundial, tem a Libertadores e tudo mais em sua volta. Será que não valeria muito mais a pena focar nessas competições? Deixa aí no comentário o que você acha, qual é a sua opinião. Porque é importante saber do torcedor o que ele acha. Eu sei que vai vir muitos falando que o Corinthians tem que entrar para ganhar todas, concordo. Só que a gente tem que ser humano e saber que não dá para disputar todas as competições com o elenco que a gente tem. E é pior a gente chegar num ponto, assim como o Garro, que está parado até agora por conta da quantidade de jogos disputados ano passado. O problema do Garro, ele é crônico e ele se agravou por conta da quantidade de jogos que foram disputados. Então, deixe nos comentários aqui o que você acha, o que o Corinthians deve fazer, o que ele deve priorizar. Priorize todas as competições ou vamos focar aí no Brasileiro, Copa do Brasil, ou pelo menos em 2 competições? Eu quero a sua participação. É isso aí, rapaziada. E temos sabadão um derby, né? Um jogo da vingança, um jogo que a porcada aí precisa mostrar resultado, afinal o Palmeiras está vindo de resultados pífios, né? De cobranças e mais cobranças, afinal perder um derby é pior que perder uma Copa do Mundo, né? Os caras
estão em crise, o seu treinador está em crise, tá tudo uma porcaria e nada presta. Assim como seria diferente se fosse com a gente. Talvez o Ramon não tivesse nem no comando. Pensando bem, às vezes parece que seria uma boa, mas fomos campeões paulistas e merecemos isso, certo? Provavelmente o Corinthians terá aí o retorno do Memphis Depay, do Anrileri, né, e o próprio Igor Coronado. Mas isso é um papo que a gente vai deixar para o vídeo de sexta-feira, que a gente vai ter aquele pré-jogo. Se não sair na sexta, no sábado, tá bom? Então, no sábado, provavelmente, vamos aí soltar um vídeo aí, tendo um pré-jogo bacana e falando sobre as prováveis escalações e tudo mais. Mas é um desafio onde o Corinthians vai ter que entrar, derby é derby, clássico é clássico e vice-versa, e não tem o que tirar, pode estar todo mundo arrebentado ou não, tem que entrar em campo para ganhar, não é verdade? E o Corinthians, tendo esses reforços aí, tem grandes chances aí de disputar de igual para igual e talvez dar um nó tático novamente no Abel Ferreira. Mas isso é papo para um próximo vídeo e a gente espera que as notícias sejam boas da recuperação dos jogadores aí que estão no departamento médico e que é muito importante, beleza? E o que é muito importante também é a sua participação, o seu like, a sua inscrição e você que ficou até aqui, muito obrigado. O canal do Corintiano Comum agradece demais a sua participação, que é muito importante. Não se esqueça de também deixar o seu joinha e ativar o sininho. Ativar o sininho é muito importante, que toda vez que a gente lançar um vídeo, vai chegar uma notificação para você e você compartilhando isso para os seus amigos. Vem aí participar do canal que é de torcedor para torcedor e a gente vai conseguir conquistar esse título aí do melhor canal de torcedor corintiano que possa ter na web, beleza? Se não for o melhor, um dos melhores, né? Afinal, tem muita gente boa aí concorrendo e eu sou apenas um corintiano comum, como você, que acompanha e fica aí com a gente até o final, tranquilo? Então, fiquem com Deus e vai Corinthians!